Existe um tipo de sofrimento que não vem de fora. Ela tem rosto, tem forma, tem corpo, mas não tem aceitação. Não é um rosto externo ao qual você possa dirigir a sua raiva. Esse sofrimento vem do se olhar, do se perceber, mas não se aceitar. Ele cresce dentro e se alimenta de desejos que parecem impossíveis de alcançar. O que o torna particularmente difícil de nomear, de tratar e de compartilhar é que a própria vítima se torna seu agressor. Quando a dor tem o seu próprio rosto, quando é você mesmo a fonte do sofrimento que você experimenta, o sofrimento tende a te isolar e sente emoções que poucos conseguem descrever com palavras. Sente que não há pra onde fugir, não há distância possível, não há como fechar a porta e deixar o problema pra fora. Quero falar sobre isso com você. Há pessoas que acordam todos os dias em guerra com a própria existência, com uma resistência tão profunda quanto seu cerne. São infelizes pelo simples fato de serem quem são. E tudo começa por intermédio de uma recusa interior. Depois se valida na comparação com outras pessoas, até que ela não saiba mais quem é. Olha pra fora e quer possuir aquele corpo, aquele estilo de vida, aquelas conquistas ou até mesmo a personalidade. E como consegue aceitar a própria vida? Tudo do outro é mais interessante. Como fica a sua vida? Seu corpo, sua história, esta coleção específica de forças e de fragilidades é o que foi dado a você e que você não consegue enxergar com bondade. Essa resistência é o resultado de anos, às vezes de décadas, de uma cultura onde as pessoas estão mais interessadas em cultuar o corpo do que refinar o caráter. E em algum momento você deve ter recebido mensagens que disseram que você não é suficiente. Imagino a sensação de impotência de quem ouve isso e não tem ferramentas para questionar. Internalizas essas opiniões externas e repete na mente tantas vezes que a mentira começa a soar como verdade. Mesmo não sendo, se torna a voz de quem o ofendeu. Quando a dor vem de você olhar para o seu próprio rosto, para o seu próprio corpo, ela cala fundo na alma. Você pode se afastar de pessoas que te ferem, pode mudar de ambiente, pode estabelecer distância, pode construir proteções, mas não há como se afastar de si mesmo. E é por isso que esse tipo de sofrimento tende a ser agoniante para quem o sente, porque a pessoa que o vive frequentemente não sabe como pedir ajuda para algo que não consegue separar de si mesma.
A falta de aceitação de algumas pessoas é tão grande que elas já nem sabem mais como explicar. Como você explica a alguém quando sente o que dói, a sua própria presença no mundo? E o pior, a pessoa não consegue buscar socorro por não se sentir merecedora, já que não está disposta a se enxergar de outra forma. Preciso que você ouça o que vou dizer agora. Uma das mentiras mais sofisticadas e mais devastadoras que o sofrimento humano é capaz de construir é a mentira estética. Em um mundo onde pessoas passam pano para quem seguem padrões ou acham que são mais merecedoras, aquelas que são consideradas esteticamente mais bonitas, não sobra espaço para quem não segue padrão algum. Então vejo pessoas inteligentes se vendando e criticando a si mesmas por não serem alguém que se enquadram nos padrões. O próprio ser atua contra si mesmo. A premissa falsa é que você é um problema. O verdadeiro problema é a relação que foi construída entre você e você mesmo ao longo do tempo, por influências que não escolheu e por feridas que não pediu. Relações podem ser transformadas. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi construído sobre alicerces falsos pode ser reconstruído sobre alicerces verdadeiros. Há uma forma particular de crueldade que acontece quando a dor tem o seu próprio rosto. A pessoa começa a se diminuir antes que qualquer outro o faça. Antecipa o julgamento externo, tornando-se ela mesma o juiz mais severo que poderia encontrar. Diminui a própria presença antes que alguém peça para diminuí-la. Sabota a própria alegria porque não acredita que merece sustentá-la. Recua do que deseja antes de tentar, porque já decidiu internamente que o resultado será a confirmação de que não é o suficiente. Essa dinâmica é uma forma de autopreservação que se tornou autoagressão. Nasceu de um impulso de se proteger da dor da rejeição externa e se converteu num mecanismo que produz de dentro para fora exatamente a rejeição que tentava evitar. Muitas pessoas que vivem essa guerra interior contra si mesmas são suas piores inimigas, mas para o mundo externo são presenças generosas, cuidadosas, disponíveis. Elas chegam quando chamam, oferecem recursos antes de serem acionadas, sustentam os outros com uma consistência que raramente é reconhecida. Aprenderam cedo que seu valor era medido pelo que faziam e não no que eram. Então fazem e fazem cada vez mais, mesmo que já não queiram mais, continuam fazendo. Enquanto por dentro a pergunta que nunca encontra a resposta soa no fundo da consciência. E eu, onde fico nessa história? Quando serei capaz de olhar pra mim mesmo? Quando não estou cumprindo nenhuma função que sobra? Meu valor não deveria ser medido pelo que o outro acha. Saiba que você merece existir sem ninguém exigir condição ou qualificação. Você existe antes de qualquer função, antes de qualquer um exigir que você dê certo. Sei que ouviu versões dessa afirmação antes. Eles podiam falar pra você, mas jamais deveriam falar de você.
Sua essência é muito mais complexa do que eles conseguiriam entender. Pra começar a mudar essa realidade, antes de tudo tem o reconhecimento honesto de que esse sofrimento existe. Reconheça qual o ponto onde você está em guerra consigo mesmo, de que essa guerra tem um custo real e diário, e de que você merece trégua. Merece não apenas sobreviver preso em um cárcere que sua mente criou, mas de aprender gradualmente a habitar a própria presença, sem o peso constante de uma sentença que nunca deveria ter sido proferida. Meus irmãos, nenhuma alma precisa se curar sozinha, da mesma forma que há feridas que surgiram do externo pra dentro. Ajuda também pode seguir o mesmo caminho para alcançá-la. Buscar suporte é um ato de coragem e inteligência, de cuidado consigo mesmo. A dor que vem em seu rosto às vezes não se resolve apenas no querer. Dependendo da profundidade, precisa de algo a mais. Isso porque sua construção de imagem foi feita a partir de vozes, de olhares, de presenças que moldaram a forma como você se vê. E se sua vista está deturpada, alguém precisa te ajudar a enxergar melhor, te ajudar a buscar um círculo social onde as vozes sejam capazes de dizer coisas diferentes, onde tenham presenças que vejam que os outros não tiveram a capacidade de ver. Quero que você saiba também que o fato de você estar aqui, de você ter chegado até este momento com tudo que carrega, de você ainda estar buscando sentido, sendo cético ou não. Sei que existe em você algo que ainda não desistiu, algo que ainda se abre a possibilidade de se ver de uma forma diferente. Sua relação com você mesmo não precisa ser para sempre o que tem sido. Agora é o ponto de partida de tudo que pode vir depois. A dor que seu rosto carrega é real, ela não precisa ser negada para que você avance. Ela precisa ser encontrada com honestidade, com cuidado, com a disposição de olhar pra ela sem fugir e nem se afundar, mas com a firmeza de quem decide que esse sofrimento não terá a última palavra sobre a sua história. Você não é o inimigo de si mesmo que aprendeu a ser. Você é uma alma que de alguma forma aprendeu a se tratar como inimigo. Mais um passo de cada vez, um dia de cada vez, com a paciência que toda reconstrução verdadeira exige. Tenho certeza que você será capaz de se enxergar com outros olhos. Se olhe com mais carinho, se olhe com mais cuidado, se trate com mais amor. Veja a perfeição que habita sua existência, veja sua vida com outros olhos, entenda todo o seu potencial e será capaz de viver uma vida mais leve, uma vida com mais amor. Felipe, guardião da ordem da luz.